Fala mestra, tudo tranquilo? Vamos à solução das questões sobre mudanças de fase. Acompanhe a leitura da questão de número 1. Um cubo de gelo, quando se funde, então ele está fundindo, está passando do estado sólido para o estado líquido, não é mesmo? Absorve calor, a sua temperatura aumenta. Não, a temperatura não pode aumentar no processo de mudança de fase quando for uma substância pura e simples. Absorve calor e a sua temperatura permanece constante. Verdadeiro. Está absorvendo calor pura e simplesmente para que o gelo sofra o processo de fusão. Libera calor não, libera calor não, libera calor não. Liberaria calor se estivesse congelando, né? Solidificando, que é o processo oposto. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Muito facilzinho. Vamos para a questão de número 2. As bolinhas de naftalina colocadas no guarda-roupas desaparecem por o tempo porque sublimam, né? Sublimação é o processo de fase pelo qual passam as bolinhas de naftalina. O mais comum, na verdade, do cotidiano que a gente consegue observar acontecendo é quando o gelo é retirado do congelador e sai aquela fumacinha. Aquilo é a sublimação, tá, mestre e mestra? Aparecendo para ti. Elas são comidas pelas traças? Não. Elas evaporam? Não, porque elas não chegam a passar para o estado líquido. Fundem também não, é o que aconteceria antes da evaporação ou da vaporização, melhor dizendo. Letra D, elas sofrem sublimação, claro, né? Um exemplo clássico de mudança de fase no processo de sublimação é a naftalina. Vamos então para a leitura da questão de número 3. As grandes geleiras se formam no alto das montanhas. As grandes geleiras que se formam no alto das montanhas deslizam por quê? Porque quando elas ficam muito pesadas, elas exercem uma pressão muito grande sobre a parte de baixo da neve acumulada. Essa neve acumulada funde por excesso de pressão, já que o aumento de pressão baixa a temperatura de fusão do gelo, e aí fica líquido, bem liso, aí a geleira vai escorregar, a gente vai ter acontecendo ali uma avalanche. O gelo é muito liso? Não, senão ele ia escorregar sempre, né? A componente tangencial do peso é a única força atuante sobre a geleira? Não, né? Tem a componente perpendicular ao plano também. O vento a desgruda do chão? Tá meio leve essa geleira, né? Agora a explicação correta, né? O aumento da pressão na parte inferior da geleira, devido ao seu peso, funde o gelo, desgrudando-o do chão. Sim, se tu apertar o gelo, ele derrete. Sempre um aumento de pressão favorece o estado de menor volume. E o estado de menor volume, no caso da água, é o líquido em comparação ao gelo, ok? Então, o estado menos volumétrico que tem para a substância H2O é o estado líquido. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Vamos então à leitura da questão de número 4. Numa panela de pressão, a água demora mais para ferver, mas a temperatura atingida é maior do que numa panela comum. Verdade. Por que ela demora mais? Porque ela tem que chegar a uma temperatura maior do que 100 graus Celsius, então vai demorar mais para isso acontecer. E a temperatura é maior do que numa panela comum, ela chegou a mais do que 100 graus Celsius para ferver, justamente porque o vapor gerado inicialmente aumentou a pressão sobre a superfície livre do líquido que está ali aquecendo. E um aumento de pressão causa um aumento na temperatura de ebulição da água. Então, a panela de pressão acaba cozinhando os alimentos mais rapidamente, embora demore um pouco mais para dar a sensação de fervura, porque a temperatura da água é maior do que 100 graus Celsius. Depende da panela de pressão, mas geralmente entre 130 e 140 graus Celsius. Então, letra A é a resposta. Vamos ler as outras. A água ferve rapidamente, se ela ferve rapidamente, não demoraria mais para ferver, né? E atinge maior temperatura, ela não é mais rapidamente, tá? Ela demora um pouquinho mais para começar a ferver, porque a temperatura é maior do que 100 para ela ferver. A água demora mais para ferver, sim, atinge uma temperatura menor, não, uma coisa daí acaba não justificando a outra. E letra D, a água ferve rapidamente, isso não é verdade, tá? Atinge uma temperatura menor, também não. Isso é quando a pressão é menor. Vamos então à leitura da questão de número 5. Quando uma planta nova permanece em uma temperatura abaixo de zero, ela morre por quê? Porque provavelmente a água congela dentro das suas células e essa expansão que ocorre no congelamento, tem a ver com a dilatação anômala da água, não é mesmo? Vai fazer com que as células se rompam. E aí a planta tem que morrer. Foi queimada pelo frio. Com a reduzida temperatura, altera-se o processo de metabolismo. Vamos olhar as outras alternativas.
A água que existe nos vasos das células, ao solidificar-se, aumenta o volume e rompe as paredes dos vasos e das membranas. Verdadeiro, letra C. A camada de gelo que se forma sobre as folhas impede a respiração. Isso não, porque é embaixo das folhas que acontece, né? Se não me engano, os estômatos. É isso? Ou estou viajando? Bom, mestre. Letra C é a resposta dessa questão de física. Tudo tranquilo? Vamos então à leitura da questão de número 6. Nos dias frios, quando uma pessoa expele ar pela boca, forma-se uma espécie de fumaça junto ao seu rosto. Isto ocorre porque a pessoa, então ela está respirando, né, está jogando fora gás carbônico e água. Essa água, ao entrar em contato com o exterior que está muito frio, vai condensar esse vapor que está diluído, né? O vapor de água no ar que a gente está soltando, vai condensar e vai aparecer as partículas de líquido dispersas no ar. Então, isso ocorre porque a pessoa expele ar quente que condensa o vapor de água existente na atmosfera. Não, né? Porque se o ar quente fizesse alguma coisa acontecer, ia fazer o vapor de água continuar sendo vapor, né? E não condensar. Um calor fornecido ao vapor de água não faz ele voltar a ser líquido. Expele ar quente e úmido que se resfria, ocorrendo a condensação dos vapores expelidos. Verdadeiro, letra B. Então aquilo é água líquida, mas umas partículas bem pequenininhas, né? Um agrupamento de moléculas pequenos, e aí vai dar a sensação de que é uma névoazinha, né? Expele ar frio, não. Provoca a evaporação da água existente no ar, não, né? Letra E, que está erradinha aqui no lugar. Provoca a liquefação do ar com o seu calor. O calor não vai liquefazer o ar, a água, né? Nossa, liquefação do ar. Liquefazer o ar, ele precisa de uma pressão absurdamente grande e uma temperatura pequena, né, mestre? E não um calor que a pessoa solta junto com o ar quente, né? O ar quente leva energia interna para o ar que está fora. Então, letra D com certeza. Vamos à leitura da questão de número 7. A passagem do estado sólido diretamente para o gasoso é denominada, passagem do estado sólido para o gasoso, sublimação. Sublimação, letra D, bem tranquilo. Vamos agora para a leitura da questão de número 8. Uma garrafa cheia d'água pode quebrar dentro de um congelador por quê? Dilatação anômala da água, né? Durante o congelamento, a água expande e isso pode ser forte demais, né? Uma pressão muito grande para estourar a garrafa rompe porque ela não aguenta. Então, a água, ao se congelar, sofre um aumento de volume. Verdadeiro, é isso aí mesmo. Vamos à leitura da questão de número 9. Duas vasilhas abertas contendo água são mantidas nas cidades A e B à mesma temperatura. Sabe-se que a água em A está fervendo, mas em B a água não está fervendo. Espera aí. Está fervendo em A numa mesma temperatura e em B na mesma temperatura não está fervendo. Quer dizer que precisaria chegar a uma temperatura maior. Quer dizer que em B a altitude é menor do que em A. Quando a altitude é menor, a pressão é maior. Se a pressão atmosférica é maior, a temperatura em que a água entra em ebulição deve ser maior. Quando a altitude é menor, a pressão atmosférica é menor, consequentemente, o líquido não precisa chegar a uma temperatura muito grande para começar a mudar de fase. Lembra que se a gente diminuir a pressão sobre um líquido, é mais fácil as moléculas se afastarem. E quando o processo de mudança de fase de evaporação e ebulição acontece, as moléculas se afastam. Então, pode-se afirmar que, é impossível não, a altitude de A é maior que a de B. Perfeito. O A está numa altitude maior do que B. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Então, pode virar a página aí. Para a gente resolver a questão de número 10. Um corpo de massa igual a 100 gramas é aquecido por uma fonte de calor de potência constante. O gráfico representa a variação de temperatura do corpo, inicialmente no estado sólido. Olha que interessante, ele está nos dizendo que inicialmente é o estado sólido. Então, vou marcar aqui, ó, isso aqui é sólido. Em função do tempo. Dados o calor específico no estado sólido igual a 0,6 calorias por grau Celsius, e o calor específico no estado líquido igual a 0,1 caloria por grau Celsius. Ok. Então, se eu sei que aqui é sólido, sendo aquecido em 3 minutos, eu sei que de 3 a 8 minutos eu tenho sólido mais líquido. Aqui está acontecendo o processo de fusão, porque a temperatura não está variando, ela se mantém a 60 graus Celsius. Aliás, essa é a temperatura de fusão dessa substância. E aí, do 8 ao 13 minutos, mais 5 minutos de intervalo, eu tenho aquecimento no estado líquido. Passa de 60 até 100, eu não sei se ele vai mudar de fase a 100 graus Celsius, isso a questão não nos informou. Aí ele pergunta, a potência da fonte e o calor de fusão da substância são potência em calorias por minuto. Então, deixa eu escrever aqui, ó, potência
é igual à quantidade de calor fornecida pelo tempo. Como eu tenho calor específico no estado líquido e eu tenho a variação de temperatura no estado líquido, eu vou fazer a conta aqui pelo estado líquido mesmo. Eu vou dizer que a quantidade de calor trocada é um calor sensível de aquecimento. Vou fazer desse lado aqui, ó. Então, o Q1 que ele recebe é igual a massa vezes o calor específico da substância no estado sólido, né, vezes a variação de temperatura da substância no estado sólido. Q1 vai ser igual, deixa eu voltar aqui para dar uma olhadinha na massa, 100 gramas, ele nos diz, então 100 gramas é a massa, vezes o calor específico no estado sólido, que é 0,6, vezes a variação de temperatura, que é final, ó, qual é que é a variação de temperatura aqui? Tá pronta no gráfico, né? 40, do 20 até o 60, então 40 aqui. 0,6 vezes 40, isso dá 24, quer dizer que o Q1 dá igual a 2.400 calorias. Calma que isso não é a resposta ainda, ele quer a potência. Então, a potência vai ser igual a 2.400 calorias, dividido pelo intervalo de tempo de 3 minutos. Então, dividido por 3, a potência da fonte é igual, então, a 800 calorias por minuto. Então, por enquanto, a gente fica com as respostas D e E. E agora ele pergunta o calor latente de fusão. Aqui está acontecendo a fusão. Ó. Esta é a fusão. Demora 5 minutos para acontecer a fusão. Se demora 5 minutos para acontecer a fusão e a fonte fornece 800 calorias por minuto, quer dizer que a quantidade de calor latente fornecida, além de ser a massa vezes o calor latente de fusão dessa substância, vai ser igual também a 800 calorias por minuto, 800, né, vezes 5. E isso aqui vai ser igual a 4.000 calorias. Agora, com a massa, a gente pode achar o calor latente de fusão da substância. O calor latente de fusão da substância é igual a massa, a quantidade, né, vezes o calor latente. 4.000 calorias é a quantidade de calor transferida, igual a massa, que é 100, vezes o calor latente. Simplifica, então, quer dizer que o calor latente de fusão da substância é 40 calorias por grama. Então, 40 calorias por grama, combinado com a resposta de 800 calorias por minuto, letra E, nessa questão de número 11. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Bora responder então a questão de número 11. Aquela era 10, aliás, né? O gráfico a seguir representa o comportamento de 10 gramas de um corpo que recebe calor de uma fonte à razão de 100 calorias por minuto. Tá. A partir do estado líquido. Opa, então aqui eu tenho líquido, já sei que aqui é líquido mais vapor, e a partir daqui o aquecimento do vapor de 50 até 100 graus Celsius. Já sabemos que a temperatura de vaporização dessa substância, né, de ebulição, é 50 graus Celsius. Verdadeiro ou falso? O calor específico do corpo no estado líquido é 1 caloria por grama grau Celsius. Para saber o calor específico, a gente pode usar o que-macete aqui, ó, que é igual a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. A quantidade de calor a gente vai calcular por regra de 3, mas é uma regra de 3 bem simples para fazer. Já que eu tenho um tempo de 3 minutos no aquecimento e são fornecidas pela fonte 100 calorias a cada minuto, essa quantidade de calor aqui tem que ser 300 calorias. Tudo bem? A massa ele diz que é 10 gramas, vezes o calor específico que eu quero saber, vezes a variação de temperatura, que é, ó, no estado líquido, 30 graus, né? Eu tenho de 20 até 50, 30 graus de variação. Então, 30 graus de variação de temperatura. Dá para simplificar o 30 com o 30 que está aqui, sobra 10 de cada lado, simplifica também, quer dizer que calor específico é igual a 1. Calor específico é igual a 1 caloria por grama grau Celsius. Verdadeira, então, a primeira afirmativa. O calor latente de vaporização do corpo é 30 calorias por grama. Para achar o calor latente, a gente pode usar a equação da quantidade de calor latente, né? Acho que vou ter que tentar fazer aqui mesmo. O calor latente vai ser igual a massa vezes o calor latente de vaporização. A quantidade de calor latente, ó, que de novo deu 3 minutos, tá vendo? Para vaporizar toda a substância. Então, 3 minutos são 300 calorias. 300 calorias no lugar do Q é igual a massa, que é 10 gramas, vezes o calor latente de vaporização. Sim, a resposta é 30 calorias por grama, verdadeiro. Terceira afirmação. O calor específico do corpo no estado gasoso é 0,4, a mesma conta que a gente fez antes, só que agora para o estado gasoso, tendo aqui uma variação de temperatura de 50 graus Celsius. Então, calor é igual a massa vezes o calor específico no estado gasoso, né, vezes a variação de temperatura. O que vai ser, quantos minutos deu aqui? Do 2 até o 8 deu, do 6 até o 8, aliás, deu 2 minutos. Então, 200 calorias, são 100 calorias por minuto. Igual a massa, que é 10 gramas, vezes o calor específico, vezes a variação de temperatura, que é 50. Quer dizer que o calor específico vai ser igual
eu tenho 200 dividido por 500. 2 por 5 é igual a 0,4 mesmo, calorias por grama grau Celsius. Aí, mestre. Ele está dizendo que é calorias por grau Celsius. Eu vou chutar que tinham gramas aqui, tá? Daí é verdadeiro. Se tiver como falso é porque faltou grama, né? Porque calor específico é sempre por grama, né? Quarta afirmação. A capacidade térmica do corpo no estado líquido é 10 calorias por grau Celsius. Agora sim, ó, capacidade térmica. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Capacidade térmica, ele fala no estado líquido, é a massa vezes o calor específico. Tá? Então, capacidade térmica vai ser igual a 10, que é a massa, vezes o calor específico no estado líquido, que a gente calculou que é 1 caloria por grama grau Celsius. E isso deu, de fato, 10 calorias por grau Celsius. Verdadeira essa afirmação também. O equivalente em água do corpo no estado líquido, lembra o que é o equivalente em água? É a massa que teria a mesma capacidade térmica. E sempre vai ser o mesmo número que a capacidade térmica, né? Então, se a capacidade térmica deu 10 calorias por grau Celsius, quer dizer que o equivalente em água é 10 gramas. Verdadeira essa afirmação também. Então, fico na dúvida aqui sobre se de repente não estava só errado, faltando grama aqui, mas se faltou grama, é falsa essa afirmação. Tudo bem, mestre e mestre? Vamos agora para a leitura da questão de número 12. Durante a mudança de estado físico da água, de sólido para líquido é fusão, né? Então, fusão. Só vou escrever aqui. Opa. Fusão. Pronto. Ocorre aumento de temperatura? Não. Não muda a temperatura quando muda a fase, né? Diminui a temperatura também não. Absorção de calor com temperatura constante. Perfeito. Absorve calor do sólido para o líquido. É um processo endotérmico e não há variações de temperatura. Vamos à leitura da questão de número 13. Se uma substância, ao mudar de estado, absorve calor, esta mudança poderá ser, então, a mudança endotérmica, fusão, sublimação, né, ou vaporização. Solidificação, não, aqui perde calor. Fusão, sim. Sublimação, sim também. Então, pode ser as duas. Vaporização, sim. Solidificação, não. Sublimação, sim. Liquefação, não. O vapor perde calor para liquefazer. Fusão, sim. Liquefação, não de novo. Então, fica a letra B. Vamos agora à solução da questão de número 14. Observe a seguinte figura. Então, ele está nos dando a temperatura em função do tempo de resfriamento. Já está dizendo que a temperatura está diminuindo. Ok. E eu tenho dois patamares, então eu já posso pensar que aqui é vapor mais líquido, está acontecendo aqui a liquefação, a condensação, aqui é o líquido esfriando, aqui é o líquido virando sólido, então o líquido mais sólido, e aqui é o sólido sendo resfriado. Pode ser o gelo? Pode ser o gelo, desde que essa temperatura aqui seja zero, tá? Porque a fusão ocorre a 0 graus Celsius. O gráfico acima mostra como a temperatura de uma certa substância inicialmente no estado gasoso varia em função do tempo de resfriamento, certo? Os trechos horizontais do gráfico, a substância sofre mudança de estado, é só isso. No trecho horizontal ocorre mudança de estado porque não está ocorrendo mudança de temperatura. A temperatura permanece constante durante esses dois intervalos de tempo. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Bora então resolver a questão de número 15. Considere as afirmativas abaixo. 1. A temperatura de ebulição de um líquido é constante qualquer que seja a pressão? Não. A panela de pressão funciona em função da inverdade dessa afirmação, né? Segunda, na fusão do gelo, um aumento de pressão eleva a temperatura de fusão? Peraí. Se eu pegar gelo a menos 5, ele está a menos 5 graus Celsius, e pressionar, ele não derrete? Derrete a menos 5. Se ele está derretendo a menos 5, eu aumentei o ponto de fusão ou eu baixei o ponto de fusão? Baixei. Então, rebaixa a temperatura de fusão e não eleva. Então, falso e falso as duas primeiras, a terceira tem que estar verdadeira para ter alternativa. A velocidade de uma evaporação de um líquido tende a zero em recintos fechados. Olha que interessante. Se eu tenho um recinto fechado, se está tampado esse recipiente, o líquido vai entrando em evaporação aqui, algumas moléculas saltam fora, lembra da explicação? Algumas moléculas vão saltar fora, e quando ficar cheio de molécula aqui, ó, várias moléculas soltas aqui, ó, as próximas moléculas vão ter em quem bater para ricochetear. Então, quando eu tenho muita evaporação, o processo de evaporação tende a zero. Por isso que em dias úmidos, a roupa praticamente não seca. É que nem ser um dia de serração e tu colocar a roupa para fora. Provável que ela molhe mais do que seque. Por quê?
porque o ar está mais úmido do que a própria roupa. Então, realmente, a velocidade de evaporação de um líquido tende a zero em recintos fechados. Então, correta a terceira, são corretas, não, afirmação, ões, correta, são, então apenas a 3, né, somente a 3, letra E. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Bora então responder a questão de número 16, que é a última dessa lista. Considere uma certa quantidade de água, a pressão atmosférica e a temperatura ambiente de 25 graus Celsius. Indique se é verdadeiro ou falso cada uma das afirmativas a seguir. A água pode ferver mantendo-se a pressão constante e aumentando a temperatura. Sim, se eu mantiver a pressão de uma atmosfera e elevar a temperatura até 100 graus Celsius, ela vai começar a ferver. Então, verdadeiro. A água pode solidificar mantendo a pressão constante e diminuindo a temperatura. Sim, se eu diminuir a temperatura e chegar a 0 graus Celsius, continuar reduzindo a temperatura do ambiente, o gelo começa a perder calor estando a 0 graus Celsius e ele solidifica. Então, verdadeiro. A água pode evaporar mesmo que a temperatura e a pressão permaneçam constantes. Verdadeiro. Ele não falou ebulir, ele falou evaporar. Então, evaporar sim pode, como eu mostrei antes no desenho, ó, alguma molécula, mesmo que não mude a temperatura nem a pressão, escapar da tensão superficial, e aí a gente vai chamar esse processo de evaporação. Lembra que evaporação é um processo de resfriamento, né? Se a molécula tem energia para saltar fora do líquido, ela leva essa energia com ela, e em consequência disso a energia interna do líquido diminui, diminuindo também a sua temperatura. Então a afirmativa que responde, tudo verdadeiro, correta é a letra E. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Bora então seguir os estudos, resolver as questões, assistir a solução, fazer simulado, perguntar para o prof via WhatsApp se o teu plano contém essa monitoria, não é mesmo? E a gente se vê na nossa próxima aula.